Você já parou para pensar que, em algum lugar do mundo, cientistas podem estar prestes a mudar para sempre a forma como entendemos o câncer? Enquanto você assiste a este vídeo, laboratórios em países distantes estão testando vacinas revolucionárias, inteligências artificiais estão analisando bilhões de dados para detectar tumores invisíveis, e médicos tentam responder a uma pergunta que assombra a humanidade há séculos: será que um dia encontraremos a cura definitiva para o câncer? Hoje, no Mente Curiosa, vamos mergulhar em um tema delicado, mas fascinante. Se você é a favor da cura do câncer, deixe o like e se inscreva, pois vamos juntos explorar as novas fronteiras da ciência contra o câncer. Prepare-se para conhecer desde a polêmica vacina russa até os sistemas de inteligência artificial que já salvam vidas em hospitais. O impacto do câncer no mundo. Antes de falarmos de vacinas e tecnologias futuristas, é importante entender a dimensão do desafio que enfrentamos. O câncer não é uma única doença, mas sim um conjunto de mais de 200 tipos diferentes, todos caracterizados por uma falha no ciclo celular. Células que deveriam morrer continuam se multiplicando sem controle. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, só em 2024, mais de 20 milhões de novos casos de câncer foram registrados no mundo. E a previsão é ainda mais alarmante. Até 2050, esse número pode ultrapassar 35 milhões por ano. Isso significa que praticamente todas as famílias, em algum momento, serão impactadas direta ou indiretamente pela doença. Os custos econômicos também são gigantescos. Além do sofrimento humano, estima-se que o câncer gere uma perda anual de trilhões de dólares em produtividade, tratamento e suporte hospitalar. Não é à toa que governos e empresas farmacêuticas colocam tanto esforço em encontrar soluções inovadoras. Mas, será que estamos realmente perto de uma virada de página? A nova vacina russa contra o câncer. No final de 2024, uma notícia vinda da Rússia ganhou as manchetes do mundo. O anúncio de uma vacina contra o câncer, desenvolvida com base em tecnologias semelhantes às utilizadas durante a pandemia de Covid-19. O projeto envolvia duas frentes principais: vacina de RNA mensageiro personalizada, semelhante às vacinas modernas, mas adaptada para cada paciente. A ideia é usar informações genéticas específicas do tumor e treinar o sistema imunológico para reconhecê-lo e destruí-lo. Enteromix, uma vacina de vírus oncolíticos. Neste caso, cientistas utilizam vírus inofensivos que não causam doença, mas são programados para atacar células cancerígenas. Além de destruir essas células, eles estimulam o sistema imunológico a reagir com mais força. A promessa russa foi ousada: oferecer a vacina de forma gratuita já em 2025. E em setembro de 2025 veio a notícia mais impactante. Nos testes clínicos iniciais, a Enteromix teria alcançado 100% de eficácia e segurança. Claro, precisamos ser cautelosos. Resultados de fase inicial não garantem que a vacina seja um sucesso global. Ainda faltam dados sobre em quais tipos de câncer foi testada, quantos pacientes participaram e quais serão os efeitos a longo prazo. Mas, mesmo assim, o anúncio reacendeu um fio de esperança que parecia distante. Para muitos cientistas, esse tipo de imunoterapia representa o futuro: ensinar o corpo a lutar contra o câncer de forma natural, em vez de depender apenas de cirurgias, radioterapia ou quimioterapia. A inteligência artificial na luta contra o câncer. Enquanto a Rússia anunciava sua vacina, em outras partes do mundo, outro aliado silencioso ganhava espaço: a inteligência artificial. Imagine um médico tendo que analisar milhares de exames por semana. É humanamente impossível não cometer erros. Mas um algoritmo treinado com milhões de imagens médicas pode aprender a identificar padrões quase invisíveis ao olho humano. Em 2023, pesquisadores russos apresentaram o CanSav,
Um sistema de IA capaz de prever riscos de câncer a partir de registros eletrônicos de saúde. O modelo conseguiu identificar potenciais pacientes com muito mais precisão do que os métodos tradicionais, chegando a prever casos anos antes de o diagnóstico clínico acontecer. E não para por aí. No Reino Unido, a IA já está sendo usada para interpretar mamografias, reduzindo filas de exames e aumentando a precisão na detecção de câncer de mama. Nos Estados Unidos, algoritmos ajudam a identificar mutações genéticas em tumores, o que permite escolher o tratamento mais eficaz para cada paciente. Um estudo recente mostrou que sistemas de Deep Learning conseguem analisar exames de pulmão e detectar câncer em estágios iniciais com taxas de acerto superiores às de radiologistas experientes. Não é que a inteligência artificial vá substituir os médicos, mas sim que ela pode ser um copiloto indispensável na medicina moderna. Avanços e limites da ciência. Tudo isso soa promissor. Uma vacina que elimina tumores, algoritmos que antecipam diagnósticos. Mas é preciso lembrar que a ciência não avança em linha reta. Cada descoberta traz novas perguntas, e nem sempre os resultados de laboratório se confirmam em larga escala. O caso da vacina russa é um bom exemplo. Embora a divulgação fale em 100% de eficácia, cientistas do mundo todo pedem cautela. A ciência exige replicabilidade, dados revisados por pares e testes com populações diversas. Sem isso, corremos o risco de alimentar falsas esperanças. O mesmo vale para a inteligência artificial. Apesar do entusiasmo, há preocupações éticas e técnicas. Quem controla os dados? Como garantir que um algoritmo não cometa erros fatais? E se ele for usado em países com menos recursos, haverá equidade no acesso? No entanto, mesmo com limitações, estamos vivendo uma era inédita. Há 100 anos, falar em vacina contra o câncer parecia ficção científica. Hoje, vemos laboratórios anunciando resultados concretos. Há poucas décadas, um tumor era descoberto somente quando já estava avançado. Agora, há chances de detectá-lo antes mesmo de se manifestar. Mas algo se esconde no meio de tudo isso. Agora vamos explorar o assunto que se esconde como um câncer. As revelações sobre a indústria farmacêutica, as teorias de doenças supostamente criadas de propósito, o debate em torno do Alzheimer e, claro, o fascinante poder de prevenção que encontramos no contato com a natureza. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a medicina e até mesmo a vida moderna. Você já se perguntou se toda a verdade sobre algumas doenças realmente veio à tona? E se eu dissesse que existem relatos, pesquisas e até denúncias sugerindo que certos medicamentos foram abafados de propósito? E que a própria natureza pode guardar segredos de prevenção muito mais eficazes do que imaginamos? Prepare-se, porque a partir de agora vamos explorar as polêmicas da indústria farmacêutica, o debate sobre o Alzheimer e o renascimento do interesse em remédios naturais e no contato com a natureza como forma de cura e prevenção. A polêmica da indústria farmacêutica, a chamada Big Pharma, é um dos setores mais poderosos do planeta. Para se ter uma ideia, algumas das maiores empresas farmacêuticas têm faturamentos anuais que superam o PIB de países inteiros. Esse poder econômico gera inevitavelmente suspeitas. Há décadas, circulam teorias de que a indústria não tem interesse em curar doenças de forma definitiva, mas sim em criar tratamentos contínuos que garantam lucros por toda a vida de um paciente. Afinal, de que adiantaria um medicamento que cura o câncer em uma única dose, se existem terapias caríssimas que mantêm os pacientes em tratamento por anos? Um caso muito citado aconteceu em 2019, quando surgiram informações de que um medicamento da Pfizer poderia reduzir drasticamente o risco de Alzheimer, mas teria sido esquecido após a patente expirar. Se verdadeiro ou não, o episódio gerou revolta e fortaleceu a narrativa de que existem remédios escondidos, mantidos em segredo para proteger interesses bilionários. Claro,
Muitos cientistas defendem que esse tipo de alegação é exagerada e não tem respaldo em evidências sólidas. Mas a dúvida permanece. Afinal, a medicina avança em passos lentos. E quando algo parece milagroso demais, o mundo pergunta: será que não há alguém segurando a informação? O Alzheimer e as doenças misteriosas. O Alzheimer é um dos maiores enigmas da neurologia moderna. Trata-se de uma doença degenerativa que destrói gradualmente a memória, a linguagem e a identidade de uma pessoa. Até hoje, não existe cura definitiva. Porém, a ciência tem mostrado contradições intrigantes. Durante anos, acreditou-se que o acúmulo de placas de proteína beta-amiloide era a principal causa do Alzheimer. Diversas pesquisas se basearam nessa hipótese, mas, em 2022, uma investigação revelou que alguns dos estudos mais influentes sobre o tema continham manipulações de imagens. A notícia caiu como uma bomba no meio científico. Isso levantou suspeitas. Será que toda uma linha de pesquisa foi conduzida na direção errada, talvez para favorecer interesses específicos? Ou foi apenas um erro humano ampliado pelo sistema de pressão por resultados? Em paralelo, surgem relatos de tratamentos alternativos, suplementos e até terapias naturais que parecem retardar o avanço da doença. Nada conclusivo ainda, mas suficiente para reacender o debate sobre como lidamos com as descobertas científicas. O poder da natureza e da prevenção. Enquanto laboratórios discutem moléculas e algoritmos, pesquisadores de outra vertente lembram de algo simples. O ser humano nasceu em contato direto com a natureza. E talvez parte da nossa saúde dependa exatamente disso. Estudos recentes mostram que caminhar regularmente em parques, bosques ou praias não apenas reduz o estresse, mas também fortalece o sistema imunológico. O contato com o chamado ar verde aumenta a produção de células NK, um tipo de glóbulo branco que ajuda a combater infecções e até células tumorais. Além disso, comunidades tradicionais ao redor do mundo têm usado plantas medicinais por séculos, com resultados que agora começam a ser reconhecidos pela ciência. A cúrcuma, por exemplo, contém a curcumina, substância estudada por sua possível ação anti-inflamatória e preventiva contra câncer. O chá verde, rico em antioxidantes, tem sido associado à proteção celular. Na Amazônia, pesquisadores brasileiros estão analisando bioativos de plantas e frutos que podem se transformar em alternativas menos invasivas no tratamento do câncer. A sabedoria popular, antes vista como crendice, hoje desperta interesse científico, o cuidado necessário. Mas atenção, não podemos cair no extremo de acreditar que apenas chás e raízes podem substituir tratamentos médicos. Pesquisas sérias mostram que pacientes que abandonam terapias convencionais em favor de alternativas não comprovadas têm risco de morte muito maior. O equilíbrio parece ser a palavra-chave. Usar a ciência moderna para os casos graves e complexos, mas sem esquecer o poder de prevenção do contato com a natureza, da boa alimentação e de práticas ancestrais que podem complementar a medicina. No fim, o câncer, o Alzheimer e tantas outras doenças nos lembram de algo essencial. A medicina não é apenas tecnologia e laboratórios, mas também escolhas de estilo de vida, contato humano e equilíbrio com o meio ambiente. Talvez a verdadeira revolução da saúde não esteja em escolher entre ciência ou natureza, mas em unir as duas. Uma vacina inovadora pode salvar vidas, assim como uma caminhada diária em meio às árvores pode fortalecer nosso corpo contra futuros males. E você? Será que está cuidando mais da sua saúde com remédios ou com hábitos que te conectam ao essencial? Se chegamos até aqui, é porque a curiosidade nos move. Hoje você conheceu vacinas que prometem mudar a história do câncer, inteligências artificiais que já salvam vidas e reflexões sobre uma indústria farmacêutica cercada de polêmicas. Mas também redescobriu o valor da natureza, que há milênios nos oferece prevenção e equilíbrio. E eu te pergunto,
Será que o futuro da medicina está nos laboratórios de última geração ou nos segredos que a floresta guarda em silêncio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça, se este vídeo te trouxe novas ideias, curta, compartilhe e se inscreva no Mente Curiosa, porque no fim, a ciência pode ser complexa, mas a curiosidade é o que nos mantém vivos. No mistério da cura e da verdade, ciência e natureza formam uma aliança preciosa. E é nessa união que desperta a mente curiosa.